Babilônia, eu não vou desistir, eu não vou me entregar. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Fabrício Vicente, do Evangelho Marginal, e vim aqui novamente para a gente falar sobre uma introdução, muito o comecinho mesmo, do livro do Ronilson Pacheco, né? Sopro Antirracista do Espírito Santo. E nós vamos falar dos três primeiros capítulos. A perspectiva que o Ronilson quer lançar sobre nós é uma perspectiva de não apenas uma hermenêutica sobre o Êxodo, por exemplo, trazendo a questão de que a teologia gerada no deserto é uma teologia que está totalmente ligada ao humano, é uma teologia que está caracterizada pela vivência social de um povo, mas também trazendo que esse talvez seja o início de um pensar teológico, para além de uma formação mais elaborada, que a gente acha que está dentro das faculdades ou mesmo seminários, mas para pensar uma teologia que é formulada com o povo, uma teologia que faz parte desse dia a dia dessa própria nação. Para pensar isso, né, nós também podemos pensar em como nós podemos refletir nesses personagens pessoas pretas. E nós não estamos aqui querendo dizer que isso é o mais importante, mas isso é parte do processo de assimilação para que nós entendamos que grande parte dos processos que foram cometidos ao longo do tempo foram para tornar inviável toda a possibilidade do negro aparecer e do negro ser considerado pessoa. Os processos coloniais, né, a colonização, tudo o que vai haver ali a partir de 1492 aproximadamente, né, são processos que têm como realidade e têm como uma adesão a possibilidade do negro não ser gente. Então, todo o processo de escravização das pessoas negras está, de certa forma, abaloado na questão de que essas pessoas não têm alma, elas não são pessoas, elas não são entes. Todos esses mecanismos, eles são os mesmos mecanismos usados, por exemplo, para as fragmentações sociais que a gente tem no sul dos Estados Unidos, né, as leis de Jim Crow, né, que são leis de segregação. Essas também são as mesmas coisas que são usadas para o apartheid na África do Sul. E de certa forma, todo o holocausto, vamos colocar assim, né? Há um livro chamado Holocaustos Coloniais, que é muito interessante também a gente pensar, mas todo esse holocausto que foi causado com o colonialismo, todas as mortes de pessoas negras na África do Sul, na Bélgica, no Congo, né? Bélgica não, a Bélgica dominou o Congo, né? Desculpa, gente. No Congo e em outras partes em que houve uma dizimação do povo negro. Tudo isso é homologado por uma hermenêutica cristã, branca, que, de certa forma, disse que era possível fazer isso. Então, quando a gente fala de teologia negra, a gente também está falando de restaurar a dignidade de um povo, de trazer esse povo de novo para falar sobre si e sobre a sua condição dentro dessa possibilidade de uma construção teológica que insere ele como ente ativo e ente que pode falar por ele mesmo, não ente que vai ser utilizado ou subutilizado dentro de uma proposição para que outros falem por ele. Por exemplo, tem um livro, né, de um famoso escritor evangélico, John Piper, né, que ele fala sobre o racismo e em nenhuma parte ele coloca, por exemplo, que existe uma teologia negra, existe uma construção de uma teologia negra e que, por exemplo, a gente tem intelectuais como James Cone e tantos outros, porque não é só o James Cone. O James Cone talvez seja o ícone dos Estados Unidos que nos traga a possibilidade de uma teologia negra. E nós também precisamos pensar que a teologia negra ela não se coloca como a única teologia. Fabrício,
Não acredito nessa universalização da teologia, nesse tipo de pureza que a teologia tem que ter em relação à realidade expostas. Porque a teologia é uma construção humana. Então, ela tem muito uma conexão com a antropologia, né? Ela é uma criação humana que ela está, vamos dizer assim, de certa forma, na teologia negra, nós acreditamos que ela está se refazendo porque ela ganha novas hermenêuticas, porque ela ganha, na verdade, uma possibilidade de disputa, talvez trazendo um conceito que eu gosto um pouco, que é o conceito de hegemonia. Ela está sendo tirada, essa teologia universal está sendo tirada do seu conceito de hegemonia e está sendo colocada diante de outras teologias que ela precisa dialogar e conversar. Porque nós achamos, eu acho, que isso é uma construção teológica que é minimamente coerente. Porque, assim, a teologia negra, ela visa, no fundo, resgatar essa condição do negro. Não há como falar do negro dentro da escritura bíblica, nem falar do negro dentro da teologia, sem a gente lembrar do colonialismo, se a gente lembrar da segregação, se a gente lembrar do racismo que foi imposto pela sociedade ocidental através de práticas racionalizadas, principalmente a partir de 1900 para cá. Então, assim, se a gente não reconhecer e não entender isso, a gente diz que teologia negra é uma teologia identitária. Mas se a gente tem a humildade de reconhecer que nós precisamos não simplesmente reparar, mas conseguir construir uma ponte que seja não simplesmente uma ponte ideológica, mas uma ponte real, prática, com o texto bíblico, com a realidade de Jesus, o nazareno periférico, que não fazia parte da elite, que não era o rei, era o pobre, né? Ele Jesus, ele é esse nazareno que vai à cruz morto pelo Estado e pela religião. Então, compreendendo essas questões e deixando de lado simplesmente o nosso viés, nós temos certezas, porque nós não temos certezas, nós estamos construindo algo que tem tudo a ver com a humanidade de cada pessoa. Essa construção teológica também tem a ver com isso. Então, na verdade, mobilizar a teologia negra, pensar em teologia negra, é pensar na condição de um povo que no Brasil, principalmente nas igrejas neopentecostais, como eu já havia citado no outro vídeo, eles são maioria. E nós precisamos dar ferramentas para essas pessoas, elas poderem falar sobre si mesmas e elas entenderem e compreenderem os processos que elas estão subjugadas e que elas estão interiorizando porque elas não têm a possibilidade de conversar sobre uma condição que é uma condição própria delas e é uma condição muito real, muito prática. Não é um simples, vamos pensar assim, diálogo metafórico. É uma realidade que essas pessoas elas estão sentindo e se percebendo a cada dia. Então, o que a teologia negra, de certa forma, pensa, muito introdutoriamente, é não deixar que se universalize um tipo de realidade ou de hermenêutica, ou mesmo de leitura bíblica, mas de trazer esse foco para um criticismo que faz com que a gente consiga dialogar dentro de uma possibilidade mais ampla para que a gente consiga encontrar e sanar alguns problemas que a gente tem ao longo do tempo e que isso é tão real. Beleza? Obrigado, até a próxima. Espero que tenham gostado do vídeo, curtam, comentem e Deus abençoe. Tchau, tchau.